Olá a todos, bem-vindos à Hora Azulgrana. Hoje, num formato diferente do habitual, estamos perante aquela que foi declarada há 2 dias uma pandemia mundial e o Torriense não pode ficar alheio. Enquanto entidade formadora, com mais de 300 atletas na área de formação, estão suspensas as atividades de treino e vamos aqui contar com a nossa convidada de hoje, a doutora Natália Pona. Teremos então uma configuração diferente de programa. Vamos iniciar com a opinião de uma médica pediatra. De seguida vamos continuar com os outros convidados. Fábio Marinheiro, da equipa sénior masculina de futebol, Valéria Paula, da equipa sénior feminina de futebol e também a opinião de José Melícias, coordenador do futebol de formação. Mas estamos então aqui connosco a doutora Natália Pona. A doutora Natália Pona é médica pediatra licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A licenciatura data de 1992. Fez o internato no Hospital Distrital do Barreiro entre 93 e 94, tendo feito o internato complementar na pediatria do Hospital Dona Estefânia entre 95 e o ano 2000. Foi assistente hospitalar graduada da pediatria do Hospital Dr. Fernando da Fonseca de 2001 a 2014. Entre 2013 e 2014 é pediatra de ambulatório em consultório privado, é atualmente diretora técnica do Centro Neurológico Sénior desde 2014 e também do campus Neurológico Sénior e também pediatra neste mesmo campus desde 2018. É casada, mãe de 6 filhos, residente em Torres Vedras. Muito obrigada, doutora Natália Pona, por ter aceito este convite para falar à comunidade. É o Sport Clube União Torriense a exercer aquele que achamos ser também o nosso papel social e nos ajudar a entender esta mais recente ameaça. Eu creio que aquilo que lhe começo por perguntar, porque também sou, antes de cidadã, mãe, não é? E creio que há questões que nos perturbam a todos. Vou começar por lhe perguntar, enquanto mãe, educadora e médica, nós estamos efetivamente perante um problema ou este vírus é muito idêntico àquilo que é a gripe A e a maioria de nós vai resolvê-lo, ou seja, o nosso sistema imunitário vai resolvê-lo naturalmente? Gostaria que nos desse a sua opinião. Em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada, Teresa, pelo convite. Fiquei verdadeiramente satisfeita por ter formulado este convite nesta altura, isto porque penso que este programa vai, de facto, ser visualizado por muitos pais de atletas do Torriense, dos quais eu sou pediatra, e também por muitos outros pais dos meninos que eu acompanho há muitos anos. E, efetivamente, nos últimos dias, a quantidade de questões que são verdadeiramente legítimas que me têm sido colocadas pelos pais relativamente a esta pandemia, dá-me, no fundo, este momento dá-me a oportunidade de dar a minha opinião um bocadinho mais estruturada e para conhecimento de todos. Eu estou preocupada, portanto, eu acho que estamos perante uma situação grave, potencialmente muito grave, que é um problema da comunidade em geral. Estamos a falar de um vírus novo, um vírus para o qual a ciência ainda tem poucas respostas, e, portanto, um vírus, no fundo, que tem um comportamento de imprevisibilidade grande. Há coisas relativamente importantes que devem ser referidas, é que nunca, em nenhum momento da história da medicina, houve um avanço tão rápido no conhecimento desta entidade. Exato. Ou seja, houve os primeiros casos na província do Hubei, no fundo há um cluster, não é? Um grupo de casos com um quadro clínico diferente, semelhante entre eles, mas diferente do habitual, e que leva a um alerta e em praticamente 7 dias é descoberto o agente causal. Mais uns 4 ou 5 dias, portanto, desde o início até ser conhecido o genoma do agente, passam cerca de 10 dias. Que habitualmente na medicina, em quanto tempo? Eu dou-lhe um exemplo. Okay. Relativamente à SIDA, sim, os primeiros casos de SIDA ocorreram e só 2 anos depois é que foi conhecido o agente. Portanto, nós aqui falamos de 7 dias até ao conhecimento do agente, 10 dias ao conhecimento da estrutura genética do agente. E em 3 e 4 dias mais, portanto, cerca de 15 dias depois dos primeiros casos,
temos um teste de diagnóstico rápido. Portanto, isto é uma evolução brutal, que é fruto, obviamente, da evolução tecnológica, dos conhecimentos científicos e, no fundo, também fruto da comunicação e desta facilidade que há de troca de informações entre a comunidade científica. Pergunta-me se, como mãe, educadora, pediatra, se estou preocupada. Eu estou preocupada como mãe, estou preocupada como pediatra, mas, atendendo ao conhecimento atual, estou muito mais preocupada como filha, como médica e como cidadã. Ou seja, neste momento, o que nós temos é um conhecimento relativamente ao comportamento da pandemia na China, e devo realçar que, de facto, na comunidade médica ocidental há um pouco de reservas em relação à confiança na totalidade das informações que nos chegam por parte da China, mas temos aqui ao lado, pertíssimo, a Itália, que está neste momento a viver uma tragédia. E, portanto, o que nós sabemos, neste momento, o que nós sabemos é que ninguém está isento de poder passar ao lado desta doença, mas sabemos que há, de facto, uma frequência muito maior na faixa etária em que os meus pais se encontram. Portanto, pessoas acima dos 60 anos e, sobretudo, com patologias crónicas de base. Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes. Portanto, esse é, de facto, o grupo que nos preocupa mais. Claro. Mas é claro que acho que é importante que saibamos que não é pelo facto de estarmos a falar de crianças que elas estão 100% protegidas. Isso não é verdade. Certo. E diga-me outra coisa que era a parte da pergunta, que é: o nosso sistema imunológico resolve? Ou a maioria de nós vai resolver pelo normal funcionamento? Pronto. Este vírus é desconhecido. Portanto, não há na história da população um contacto prévio com este vírus, este Covid-19. Não há. E, portanto, não existem barreiras a este vírus. Aquilo que nós sabemos, à luz destes 2 meses que passaram desde o início dos primeiros quadros, é que 80% das pessoas que são infectadas têm uma forma ligeira, ou seja, o seu sistema imunitário consegue, de alguma forma, responder. Digamos que limitar a evolução da doença. Mas em 20% da população essa manifestação vai ser grave, vai necessitar de internamento hospitalar. 15%, que ainda é um valor alto, vão necessitar de altas concentrações de oxigênio e 5% vão necessitar de ser ventilados. Portanto, isto é o que nós temos à luz do conhecimento atual. Portanto, acreditamos que um sistema imunitário mais forte, como é o caso das pessoas saudáveis e com menos idade, têm uma capacidade de lidar com a infecção muito melhor do que as pessoas que, de facto, já têm o seu sistema imunitário um pouco comprometido pela idade ou por outras doenças de base. E isso não significa, naturalmente, que não sejam transportadores do vírus, ou seja, podem ter melhor capacidade de resposta, mas podem levar, por exemplo, a transmissão a uma pessoa que tenha uma menor capacidade de resposta. Exatamente, e este é o problema que se coloca nas pandemias. As pandemias, que são, no fundo, o alastrar de uma epidemia a vários continentes, no fundo, a todos os países, sim, não ter fronteiras, porque, efetivamente, estes vírus, mesmo nós sendo portadores, nós temos uma fase em que somos assintomáticos, ou seja, a pessoa não tem nada, não tem sintoma nenhum que a faça suspeitar que possa estar doente, contaminada. E que possa contaminar outros. E é esse o problema destas situações. Portanto, é impossível prever quem é que são os contaminantes e, portanto, acaba por ter, no fundo, uma passagem pessoa a pessoa devido à inexistência de sintomas. Olha, uma questão que também estava colocada nesta pergunta e que eu ouço com muita frequência, portanto, eu enquanto cidadã e sem qualquer conhecimento científico, mas uma das primeiras coisas que eu ouvi foi: nós também estávamos preparadíssimos para a gripe A e correu tudo bem. Não é uma gripe A, não é? Não é uma gripe A. A gripe A, é preciso também ter noção que a gripe A, a nível mundial, fez, se não estou em erro, umas 400, 500 mil mortes. Portanto, foi uma doença importante, foi uma pandemia importante. Curiosamente, o vírus da gripe A não tem a mesma agressividade que o vírus
com que agora estamos a lidar. E, portanto, aquilo que nos assusta neste vírus é a contagiosidade e, nestes sistemas mais debilitados, a agressividade, que não existiu na gripe A. Eu na gripe A, eu não tenho assim presente, mas seguramente não houve mais do que 160 a 170 mortes em Portugal, penso eu. Houve uns 160 mil casos e as mortes foram reduzidas. E, efetivamente, no fundo, houve uma menor agressividade do agente. Este agente parece-nos muito mais agressivo e num espaço de tempo bastante mais curto. Ok. Diga-me uma coisa, doutora, o Torriense suspendeu todos os seus treinos nas camadas de formação já na passada quarta-feira. A Associação de Futebol de Lisboa recomendava fazê-lo a partir de segunda e o Torriense antecipou. Os jogos do Campeonato de Portugal, bem como todos os jogos da Liga foram suspensos. Tivemos ontem informação por parte do Governo e da Direção-Geral de Saúde que as crianças não vão à escola a partir de segunda-feira. Temos a informação do aconselhamento de redução em espaços públicos, como restaurantes, shoppings. A pergunta que lhe coloco agora é: são as medidas preventivas adequadas ou estamos todos a agir sob o lema do medo? São adequadíssimas. Adequadíssimas. O que nós sabemos neste momento é que, se conseguirmos prolongar esta fase de propagação, ou seja, estendê-la ao máximo no tempo, vamos seguramente salvar vidas. Ou seja, nós temos um sistema de saúde que, obviamente, está programado para aquilo que são as doenças habituais. Nós não temos capacidade nem material, nem humana, para responder a uma catástrofe como se está a observar em Itália, que, apesar de todas as críticas que têm vindo a público, é um país que tem uma estrutura hospitalar bem conseguida. E, portanto, se nós conseguirmos atrasar esta fase de propagação pessoa a pessoa, vamos diluir ao longo do tempo a existência de casos graves. Eles vão existir na mesma, mas vão ser mais sequenciais, mais dispersos ao longo do tempo e vão permitir que o sistema de saúde responda de uma forma mais equilibrada. E, portanto, a nossa grande mais-valia, neste caso, é conhecermos a história da China, conhecermos a história da Itália e sensibilizarmos as pessoas para a importância vital que esta fase de atraso da propagação pode constituir para a comunidade e, no fundo, é uma responsabilidade que todos temos como cidadãos, como a comunidade civil, temos esta obrigação. É uma responsabilidade de cada um saber que pode, de facto, fazer diferente e controlar esta pandemia. E isto são opiniões que vêm também da Organização Mundial de Saúde, ou seja, estamos, à luz da ciência atual, estamos perante uma pandemia que é controlável, é possível de ser controlada e, portanto, nós devemos estar sensibilizados para a fase em que estamos e levar esta situação muito a sério. Tomar, por exemplo, Macau. Macau são exemplares. Macau e China são exemplares. Eu volto a falar na China porque a China, de facto, é um país com mais de 1 bilhão de habitantes, que teve uns casos que, comparando com a população total, são praticamente uma faixa mínima da população. Portanto, houve medidas de contenção rigorosíssimas e fizeram a diferença, porque eu acho que aquilo que aconteceu na China foi um milagre. Um milagre. A China, neste momento, e eu consegui ter acesso hoje ao último relatório da Organização Mundial de Saúde, a China está com casos residuais. Na China, nas últimas 24 horas, apareceram 26 novos casos e houve 11 mortos. Na China, que tem 1 bilhão e tal de habitantes. Fora da China, houve 6.703 novos casos e 310 mortes. Infelizmente, 1/3 destes casos são em Itália. O que distingue é a rapidez de resposta. É a rapidez de resposta e é a organização da população. É, no fundo, a responsabilidade de cada um. Há uma ordem, há um alerta e a população responde de acordo com essa alerta. É organizada, é sensível
no fundo, à opinião sobre o sistema de saúde? É sensível? Nós próprios, enquanto portugueses, não é? Eu creio que houve uma evolução da própria percepção da gravidade, com uma enorme atenção por parte, não da comunicação social que tem vindo a divulgar com frequência, mas por parte das pessoas nos últimos dias, para não dizer nas últimas horas, não é? Quando a Direção-Geral de Saúde já falava nos cuidados básicos do distanciamento social, nós continuávamos a ver as pessoas a levar uma vida normal, que é bom que o façam, mas com os devidos cuidados, e portanto só agora mais recentemente eu vejo as pessoas com mais atenção ao tema. Talvez porque falamos de um vírus que surgiu em dezembro de 2019, não é? Numa província do Hami, lá na China, a 9.000 km de distância de Portugal, não é? Quase todos pensávamos que era impensável ele chegar tão rapidamente à Europa como chegou. Eu creio que nos esquecemos um bocadinho desta facilidade que temos todos de fronteiras, não é? De não haver fronteiras, que é um bem que adquirimos ao longo dos tempos, mas que para a propagação acabou por ser mais difícil. Estamos todos diariamente com uma série de contra-informação, sobretudo não só por aquilo que devemos estar atentos da comunidade científica, mas depois com este acesso tão facilitado às redes sociais, há, na minha perspectiva, uma série de contra-informação. E eu não sei se aquilo que lhe vou perguntar a seguir é ou não contra-informação, de lhe perguntar, porque como lhe disse no início, acima de tudo sou mãe, e de tudo o que já li, dos dados que já li, apontam as crianças na faixa etária 0-9, sobretudo dos 0 aos 9 anos, menos predispostas para contrair o vírus, ou aquelas que o contraem facilmente resolvem a situação e podem até contraí-lo e serem assintomáticas. Praticamente todos os gráficos que vamos tendo acesso mostram esta faixa etária como a menos predisposta. A minha pergunta é se isto é verdade. De facto, nós temos que nos guiar pelas estatísticas atuais e não há dúvida que há uma diferença enorme entre o atingimento de faixas etárias mais avançadas e as crianças. As crianças parecem, não se sabe exatamente qual o motivo, parecem estar relativamente mais capazes de lidar com esta situação. O que não quer dizer que elas não tenham infecção e não façam um quadro de doença, mas até agora têm sido casos residuais que resolvem sem, digamos que, uma evolução muito grave. Resolvem com o tal paracetamol? Algumas necessitam de internamento e fazem também quadros de pneumonia intersticial, que é isso que este vírus tem, de facto, causado numa fase maior. Isso para a comunidade perceba exatamente o que é que significa? No fundo, as pessoas ficam com os seus pulmões preenchidos com resíduos inflamatórios, os alvéolos não conseguem fazer as trocas gasosas, portanto as pessoas não conseguem fazer as trocas gasosas, têm que receber oxigênio e em situações mais avançadas têm de ser ventiladas mecanicamente, ou seja, têm que ser ventiladas artificialmente. E essa é a gravidade grande desta situação. As crianças, de facto, são o grupo, neste momento é seguro dizer-se isso à luz daquilo que são as estatísticas, que é o grupo mais, aparentemente, mais protegido. E diga-me outra coisa, podendo ser, porque é uma expressão que fomos ouvindo com alguma frequência, e portanto também convém referir que uma pessoa assintomática é uma pessoa que não declara sintomas, ou seja, tem o vírus mas não tem sintomas, eu creio que estou correta, não é assim? E portanto a pergunta é se uma pessoa assintomática, imagino que uma criança tem o vírus, é uma fonte de transmissão. Todas as pessoas que tenham o vírus são potenciais fontes de transmissão. Mesmo que não tenham sintomas? Mesmo que não tenham sintomas. Portanto, no fundo, há uma transmissão inadvertida, porque não sabemos que tem e, obviamente, o vírus passa através das gotículas e, portanto, podemos estar a passar e aquela criança não vai nunca manifestar sintomas. Se bem que, aparentemente, há uma grande percentagem de pessoas que testam positivo que evoluem de facto para a doença. Ou seja, o portador assintomático não é a maior expressividade. Mas existem, de facto, situações em que a pessoa, no fundo, tem um teste positivo, sim, não vai ter sintomas, até fazer o teste
poderia estar a eliminar o vírus sem o saber. E outra questão que eu creio que, já que temos esta oportunidade de estar aqui a passar alguma informação à comunidade, nunca é demais de referir que os antibióticos não servem nesta situação, não é? Não, infelizmente. Porque os antibióticos fazem o seu trabalho com as bactérias, não é? E, portanto, nós aqui estamos perante um vírus. Exatamente. Tenho esta questão para lhe colocar, que não sei se tem alguma validade ou não, portanto, é uma questão que eu, enquanto cidadã normal, me coloco, que é, uma vez apanhado o vírus, eu ficaria imune, imagino, passo por uma situação, tenho a recuperação, tenho o apoio do Sistema Nacional de Saúde e das entidades privadas, tenho sucesso na minha recuperação, eu de seguida fico imune? Não sabemos. Ok. Não sabemos mesmo. Assim, nestas situações, como de facto estamos a falar de um vírus desconhecido anteriormente, é preciso deixar o tempo passar para perceber se estas infecções deixam alguma imunidade residual e se essa imunidade se mantém ao longo do tempo. Há alguns relatos de doentes que aparentemente resolveram o quadro e que, após um período, um intervalo livre de aparente resolução total, voltam a ter a doença. Okay. Mas são casos pontuais e, portanto, acho que a ciência, à luz dos conhecimentos atuais, não pode dar esta resposta. Também lemos com alguma frequência que este vírus é de uma transmissão tão facilitada porque ele permanece vivo no meio ambiente, não é? Nas superfícies, nos botões dos elevadores, nas maçanetas das portas. A minha pergunta é por quanto tempo, não é? Ou seja, quanto tempo é que o vírus lá fica ou quanto tempo depois é seguro nós voltarmos a ir com a mão, abrir uma maçaneta? No fundo, nós temos estes atos que são mecanizados, não pensados, não é? São automáticos. Eu vou e abro naturalmente, eu entro no elevador e toco no botão. Hoje em dia menos, porque estamos mais sensibilizados, mas a quantidade de vezes que vamos com as mãos à cara, não é? Portanto, a questão é quanto tempo é que... O tempo, os estudos que estão a ser feitos, alguns estudos dão-nos informações de que o vírus pode resistir muitos dias em superfícies. Não são horas, são muitos dias em superfícies. E eu acho que se alguma coisa de boa podemos tirar destas situações que são, obviamente, dramáticas, é que devemos todos aprender que o meio ambiente está minado de agentes que podem ser nefastos e passarmos a ter uma etiqueta de higiene, seja respiratória, seja de higiene das mãos, correta, para sempre. Exatamente. Não só agora, mas para sempre. De facto, aquilo que nós sabemos é que as mãos, nós usamos as mãos para tudo. Para tudo. A quantidade de vezes que nós levamos a mão à cara, inadvertidamente, é imensa. Eu tenho estado aqui a tentar ajeitar os óculos sem tocar na cara, mas obviamente portanto, é difícil. A proximidade, mas sobretudo é importante, e porque estamos a falar para pais de atletas e para outros pais, ensinar as crianças que as nossas mãos podem ser, de facto, a nossa maior defesa também. E, portanto, o cuidado que há é explicar a higiene das mãos, porque nós, com as nossas mãos, mexemos nas superfícies que podem estar contaminadas e, portanto, temos que fazer uma boa higiene das mãos e evitar ao máximo fazer, no fundo, chegar o vírus às nossas mucosas, seja aos olhos, ao nariz, à boca, porque, no fundo, aí estamos a fazer a transposição do vírus de uma superfície diretamente para a nossa mucosa e acaba por ser uma porta de entrada. Portanto, de uma forma cuidada, devemos ter presente que as mesas de cabeceira, as cômodas em casa, as superfícies devem ser lavadas com alguma regularidade, não esquecendo os interruptores, os botões do elevador, ensinar os miúdos a ativar o botão com o cotovelo, evitar ao máximo usar a mão para essas coisas que estão tão mecanizadas. Quando eu ativo o botão com o cotovelo, o vírus não fica no meu cotovelo? Mas depois como é que vai com o cotovelo à cara? Certíssimo. Não consegue. Ok. Não consegue. Exatamente. Portanto, há uma... Daí a recomendação, não é? Exatamente. Diga-me aqui outra coisa, que é, há cerca de 15 dias saiu uma grande entrevista no Jornal Expresso, não é? Que é um jornal de referência, quase numa posição concertada do Ministério da Saúde junto com a Direção-Geral de Saúde, apontavam como a epidemia podia chegar aos 21 mil casos e no seu caso máximo a 1 milhão de casos, não é?
Nessa altura foi muito falado estes números, as pessoas desconfiaram dos números, acharam alarmismo. Eu não lhe vou perguntar se os números estão ou não corretos, naturalmente que ninguém faz futurologia, mas perante este cenário e na eventualidade destes números poderem vir a acontecer, o que poderia fazer prever que estaríamos provavelmente num contágio acima dos 50% ou dos 60%, a minha pergunta é se há alguma forma de prevenirmos este contágio, ou seja, se nós de alguma forma podemos ficar com os alertas que são dados, se há uma forma de prevenirmos o contágio. Eu acho que temos que confiar que as medidas de higiene e as medidas de contenção no comportamento social podem ser realmente eficazes, ou seja, é preciso que as pessoas percebam que nós somos latinos, somos afetuosos, exatamente, não é? Sim. Que de facto o toque, o +5, o beijinho, o abraço, a proximidade na conversa são de facto fatores de risco, que espaços fechados com muita gente são sítios onde a propagação do vírus pode ser muito maior e, portanto, é sensibilizar um bocadinho as pessoas para nesta fase evitarem saídas que são absolutamente desnecessárias. A nossa casa acaba por ser o sítio mais seguro. Obviamente, as pessoas têm que trabalhar, mas mesmo tendo que sair, fazê-lo de uma forma direcionada. Eu vou daqui para o meu trabalho, não vou ao café confraternizar, não vou fazer as minhas compras e depois é que vou para o meu emprego. Não, as pessoas têm que ter noção que as saídas devem ser as saídas absolutamente necessárias e manter uma distância social, mesmo em casa. Obviamente as pessoas podem dar carinho, mas ter o cuidado de lavar as mãos antes, certo. Até para criarem nos filhos este cuidado da higiene das mãos que é absolutamente fundamental. Já me está aqui a responder à questão que lhe tinha para lhe colocar a seguir, que era efetivamente que forma é que nós conseguimos proteger-nos a nós e ao nosso agregado, mas vou complementá-la com esta também notícia recente do encerramento das escolas, não é? E das crianças terem que ficar ao cuidado, sobretudo das famílias, porque as alternativas normais da sociedade vão deixar de existir, não é? Os campos de férias, claro, as alternativas normais. Nós ouvimos agora recentemente esta especulação à volta das pessoas que foram para a praia, não é? Na quarta-feira. A questão que lhe vou colocar que é, o agregado tem que fazer agora uma concertação para manter as crianças em casa e nós devemos ter efetivamente as crianças em casa conforme a indicação da Direção-Geral de Saúde ou não tem mal nenhum as crianças irem para a rua jogar à bola com os amigos? Estamos numa situação que eu acho que é de alerta muito delicada. Quando se avança para uma decisão que é difícil de encerramento das escolas, é porque queremos implementar medidas gravosas de contenção e, portanto, isso significa que é para ficar em casa. Significa que é para ficar em casa, precisamente porque o jogar à bola, nós não sabemos se o contacto com o amigo que vai estar a jogar com ele é um contacto de risco ou não. Neste momento, para proteção da sociedade no geral, temos todos que acatar as recomendações que nos são dadas pela Direção-Geral de Saúde. E, portanto, o encerramento das escolas é um passo que foi extremamente difícil, mas que é um passo absolutamente essencial para diminuir a propagação dos contactos. E é nesta fase que nós estamos. A diminuição da propagação da infecção. Portanto, não faz sentido fechar a escola para as crianças continuarem a ter uma vida cá fora. Não é esse o objetivo. E, obviamente, que eu acho que nem vou tecer comentários em relação à ida à praia, a festas. Acho que não vale a pena, mesmo. Portanto, contenção social significa contenção social, ou seja, isolamento. Isso é uma responsabilidade de todos, não é? É uma responsabilidade de todos, obviamente, muito dos pais, porque dão o exemplo aos filhos, mas não há ninguém que não esteja envolvido nesta situação. Somos todos responsáveis por manter o controle ao máximo desta potencial situação trágica que se está a viver em Itália. Portanto, nós temos o benefício de sabermos o que está a acontecer em tempo real.
Claro. E os alertas dos nossos colegas são verdadeiramente preocupantes. Portanto, se nós não aprendermos com isto e não tomarmos as medidas devidas, nem há palavras que descrevam como é que se vai qualificar uma atitude de desresponsabilização. Não há. Temos que estar todos cientes que está nas nossas mãos, está nas nossas mãos a proteção da sociedade. E a sociedade somos nós, são os nossos filhos, são os nossos pais. Está nas nossas mãos. E que se cada um fizer a sua parte já está a contribuir para que claro. todos sejamos melhores. Nós ouvimos também, eu creio que uma situação normal de resposta a uma pandemia, mas cedo se esgotaram vários consumíveis nas farmácias, não é? A minha questão é, faz sentido usar máscara? Pois, pronto, é assim, é normal que as pessoas entrem, de facto, numa situação de preocupação e tentem ter em casa o máximo de material que os possa, de alguma forma, proteger. Mas, efetivamente, a máscara é importante ser usada para quem tem sintomas gripais, no fundo, para não contagiar os outros. De resto, para uma pessoa sair à rua, não é por usar máscara que não se vai contaminar. Está mais protegido. Exatamente. Pronto. A máscara deve ser usada por quem tem sintomas gripais e está exposto aos outros e não os quer contaminar, ou então pelo pessoal de saúde. E devem ser usadas pelo pessoal de saúde, porque obviamente o pessoal de saúde não pode adoecer. Não pode. É essa a consciência que todos têm que ter, não é? Tem que ter. Portanto, deixem o material para, de facto, os ser usado por profissionais de saúde quem têm filhos também, não é? Com certeza. E, portanto, eu acho que temos todos de zelar para que as coisas corram bem. Há uma questão que também, efetivamente, creio que está aqui na cabeça de todos, que é, perante uma pandemia, não é? Depois, o melhor conselho que se pode dar e que ouvimos com mais frequência é lavar as mãos. O que, dito desta forma, parece muito pouco, não é? Para combater uma pandemia. É efetivamente um ato que faz a diferença? É um ato que faz a diferença e que deve ser assumido como um ato para manter no futuro. E os tais 20 segundos, não é? Ou mais de 20 segundos. Sim, no fundo é ensinar, e aqui o papel dos pais é fundamental, porque eles é que têm que ensinar as crianças a lavar as mãos. A lavar as mãos, a saber esfregar os dedos, a saber esfregar as palmas das mãos e o dorso das mãos, a saber esfregar os polegares, a saber fazer uma higiene cuidada das mãos, porque, de facto, as mãos são o principal veículo de transmissão. No fundo, se nós pomos a mão numa superfície, nós vamos levá-la à boca. Vamos levá-la muito próximo das nossas mucosas em qualquer momento do dia. Nós nem temos noção da quantidade de vezes que nós colocamos as mãos no nosso rosto e, portanto, a mão é de facto o veículo precioso que deve ser mantido imaculado o mais possível. E são boas regras de higiene para transmitir às crianças, na fase em que elas estão, vão assimilar isto de uma forma muito natural e vão mantê-la para o resto da sua vida. Claro. E é fundamental. Vão mudar os hábitos. Vão mudar os hábitos. Doutora, diga-me uma coisa, por favor, que é, nós à data de quinta-feira, porque ainda não tinha elementos à hora desta entrevista novos, tínhamos 78 casos em Portugal identificados e tínhamos 69 pessoas internadas, o que significa que há 9 pessoas que estão a fazer os seus cuidados fora das unidades hospitalares. A pergunta que lhe coloco é, tendo como exemplo estas 9 pessoas que estão em casa, que a velocidade de propagação poderá vir a ser um familiar nosso. A pergunta é que cuidados eu devo ter se vier a ter no meu agregado uma pessoa infectada, ou seja, cuido normalmente, de seguida posso estar novamente com os filhos, como é que devemos proceder? Pronto, é assim, é um cenário que se vai colocar muitas vezes e que é um cenário complicado numa família com mais pessoas, não é? O ideal é que a pessoa a ser cuidada, portanto a pessoa que está doente, não é? Possa estar num espaço arejado, relativamente afastado das zonas de convívio, que tenha uma suíte seria o ideal, o perfeito, não é? Certo. Mas não tendo, uma casa de banho que seja próxima, se puder ser usada em exclusivo por ele, é o ideal. Se não, tem que se fazer, obviamente, uma higiene cuidada. E eu queria chamar a atenção que uma higiene cuidada das superfícies pode ser feita, apesar do vírus, de facto, resistir muito tempo nas superfícies, se as superfícies forem limpas com álcool
com uma percentagem entre os 60% e os 70%, com água oxigenada a 0,5% ou com lexívia a 0,1%, num minuto o vírus fica inativo. Ok. Portanto, é preciso ter esses cuidados de limpeza do espaço que é habitado pelo doente e que é usado a casa de banho. Idealmente não deveria usar mais do que o quarto e a casa de banho. Portanto, as refeições devem ser feitas no quarto, tentar confiná-lo a um espaço mais ou menos limitado. Quem cuida deve ser sempre o mesmo, precisamente para não haver já uma transmissão em maior número, e, obviamente, quem cuida deve ter o cuidado de se proteger desse contacto, porque, inevitavelmente, vai contactar com outros membros da família. E, portanto, quem cuida deve usar, eventualmente, luvas ou usar uma máscara no momento em que está frente a frente com o contacto, ou então ter o cuidado de manter alguma distância e lavar as mãos. Lava as mãos antes de entrar, lava as mãos quando sai, portanto, manter uma higiene cuidada. E, durante esse período, tentar evitar os abraços e os beijinhos a todos os outros elementos do agregado familiar. Basicamente é isso. Resta-me pedir-lhe últimas recomendações, uns apontamentos de que as pessoas efetivamente não se devam esquecer. Tocarmos aqui umas campainhas, não é? E lhe pedir umas últimas recomendações para quem está a ouvir. Exato. No seu papel de médica, não é? Agora enquanto médica. E muito do que eu tenho dito aos pais que me contactam nos últimos dias, que é termos esta noção dos resguardos, ou seja, da necessidade de não fazermos saídas que não são necessárias, não visitarmos espaços onde existem pessoas mais fragilizadas. Eu falo, por exemplo, dos lares de idosos, onde estão, de facto, a população que é de maior risco, tentarmos respeitar as recomendações das instituições, evitarmos, de facto, então, os cumprimentos, como habitualmente fazíamos, a higiene das mãos, o cuidado na forma como abrimos uma porta, como carregamos nos botões dos elevadores, basicamente este alerta para mantermos uma higiene cuidada das mãos e evitar ao máximo deslocação em espaços fechados, com muita gente, mantermos-nos por casa quando isso é possível, sairmos para o estritamente necessário e mantermos uma distância de segurança em relação às outras pessoas. Não é por nos cruzarmos com alguém que vamos ficar doentes, mas pronto. Referir, não é? Digamos que nos dias de hoje, nos dias de alta alerta para a contagiosidade, é importante que as pessoas tenham esta noção de que a deslocação deve ser essencial, as conversas que habitualmente se tinham não devem acontecer, o telefone é uma boa ajuda e, portanto, que as pessoas resguardem os seus filhos, resguardem os seus pais e mantenham-se um bocadinho mais por casa. Era importante. Olha, doutora, resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade. Eu sei que o fez com dever cívico, conheço a sua reserva em manter-se muitas vezes na sombra e não ter nenhuma exposição, e sei que foi o dever cívico que a fez aceitar este convite e por isso lhe agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. A nós resta-nos continuar com a segunda parte do nosso programa. Já sabe, estamos a passar tempos diferentes, temos que nos adaptar. Não se esqueça de lavar com frequência as mãos, espirrar para o cotovelo, evite os espaços de grandes aglomerados, que não tarda, estamos de volta aos relevados, estamos de volta aos campeonatos e nós não estamos a acabar com nada, estamos a adiar para que sejamos todos muito mais saudáveis. Eu agora passo a emissão com o Rui Veloso, que vai continuar com os nossos restantes convidados. Resta-me desejar-vos um bom fim de semana, naturalmente que se calhar por causa, mas sejam criativos. Um beijinho para todos e uma boa noite. Agriloja é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que
canto ao vento, o coração a cultivar, o prado verdejante, ovelhas brancas a pastar, as galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, agriloja, É tudo o que precisa. agriloja, agriloja, Ao seu lado para a vida. agriloja, agriloja, É tudo o que precisa. agriloja, agriloja, Ao seu lado para a vida. agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. Obrigado, Teresa. De facto, esta é uma semana, são tempos atípicos. Estamos aqui na Scoot Fun Store, no Manuel Marques, e vamos continuar a abordar este tema tão importante para todos nós e que está a transformar um pouco o ser humano e a vivência do ser humano no planeta. Os meus convidados de hoje são o José Melícias, que é o coordenador do futebol de formação do Sport Clube União Torriense, o Fábio Marinheiro, subcapitão do Torriense, defesa central, e a Valéria Paulo, que é avançada do futebol sénior feminino do Torriense. José Melícias, vamos continuar por aqui. Covid, tens algumas vivências na China. Foi lá que foi detectado o foco, a origem deste vírus que está a assustar tanta gente, mas o que é que tens a dizer? O povo chinês, de facto, soube tratar deste problema eficazmente? Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer também o convite para estar aqui presente mais uma vez. Relativamente à pergunta, eu vivi 2 anos na China e, como é óbvio, não tenho noção do que é que se passou agora nos últimos tempos lá, apenas do que se lia na comunicação social, mas basicamente o impacto que aquilo teve na comunidade chinesa e também a forma relativamente eficaz com que eles começaram a resolver os problemas vem um pouco da forma como eles gerem o país. Têm facilidade em tomar decisões drásticas, decisões de criar as tais quarentenas que eles foram tão badaladas e ao princípio até criticadas pelo mundo todo, mas neste momento estamos a começar a sentir na pele também do nosso país isso, e possivelmente são medidas não politicamente corretas, nem fáceis de tomar, mas são medidas que têm que ser tomadas para o bem de toda a gente, para a proteção de toda a gente. A China faz coisas por vezes não de forma tão correta aos olhos da sociedade ocidental, mas a verdade é que eles, sendo o foco do começo deste vírus no mundo, também são eles os primeiros a conseguir resolver e a conseguir chegar à normalidade. Acho que há coisas positivas a retirar de lá. Se calhar o extremismo, às vezes, com que eles abordam as situações, não é tão negativo como nós primeiramente pensámos a ver de fora, a ver sem sentir, mas neste momento, com a chegada de vários casos em Portugal, com também a experiência que já temos do que vimos em Itália, que há cerca de 19 dias havia 20, 30 infectados e neste momento já há 600 e tal mortes, temos de tomar precauções e temos que levar isto como um assunto sério, não de forma leviana, nem pensar que acontece só aos outros, mas também pode acontecer a nós. Eles são um povo extremamente organizado. É certo que nós não temos acesso aos dados concretos daquilo que se passa efetivamente na China, porque a comunicação é demasiado fechada, mas como povo são extremamente organizados em torno de tentar resolver um problema, solucionar um problema o mais rapidamente possível. Sim, e concordo totalmente com isso, e há um respeito por completo pela autoridade, e também, se não houver esse respeito, eles são extremistas ao ponto de imporem esse respeito à força. Não é que eu concordo com isso, porque acho que a sensibilização e a criação de medidas e as pessoas começarem a respeitar essas medidas é suficiente para os problemas serem resolvidos, mas eles
mesmo antes dos próprios vírus, os aeroportos têm sempre medidores de temperatura, as estações de comboios também têm medidores de temperatura, eles fazem já diariamente, antes dos vírus até terem agora aparecido, eles já fazem este rastreamento de pessoas que possam estar infectadas com algum tipo de vírus. Por isso foi só um aumento das medidas de precaução. Não sei se são um sucesso, porque lá está, também não sabemos, porque eles não passam por completo toda a informação do real caso para fora, mas também houve a Organização Mundial de Saúde que teve na China, por isso não pode fugir muito dos números que eles lançaram, mas a verdade é que no foco do começo desta epidemia, ou desta pandemia, que está agora a ser, que já é considerada pandemia, Wuhan, essa cidade onde tudo começou, neste momento está a voltar à normalidade, as escolas estão a abrir, as pessoas estão a começar a poder sair à rua e a voltar à normalidade. Por isso acho que temos que também olhar para esses casos, fazer um esforço, porque não é fácil abdicarmos das nossas rotinas, abdicarmos dos nossos cumprimentos, abdicarmos da nossa forma calorosa de vivermos a vida, mas estarmos um pouco mais recatados, um pouco mais nos nossos espaços e proteger-nos a nós, mas mais importante, proteger aos outros, porque é nessa proteção aos outros que as coisas não se vão propagar. Muito bem, Fábio Marinheiro, subcapitão do Torriense, defesa central, já falamos sobre a parte profissional, que é a parte do futebol, mas este coronavírus, de certa forma, como é que vocês têm lidado no balneário com esta nova ameaça? Bem, antes de mais, agradecer também pelo convite que me foi feito para poder estar aqui. Em relação à sua pergunta, é algo que é muito recente ainda. A gente só esta semana é que praticamente começámos a ouvir falar desse assunto no balneário. As medidas que temos tomado são coisas mínimas, não nos temos cumprimentado como habitualmente, e tirando isso, pouco mais tem sido feito da nossa parte para já. Olha, mas é um dado curioso. Eu tenho assistido a equipas de futebol que evitam, ou seja, o contacto no início, antes de começar as partidas, mas depois acontecem os golos e o final do jogo, a malta já se esqueceu toda desse, da instrução que tem antes de começar o mesmo. Claro, eu acho que é inevitável num desporto como o futebol, não é? Não só pela parte dos golos, como vai haver sempre o contacto, por isso é algo que para nós eu acho que é inevitável de não acontecer, esse contacto. Que medidas é que vocês têm no balneário? A gente tem um desinfetante no posto médico que temos usado, e é o que tinha dito, é a situação dos cumprimentos, a gente não se tem cumprimentado como habitualmente, cumprimentamos bom dia e não tem existido o comportamento pessoal, tirando isso. Valéria, olá, bem-vinda. E vocês no vosso plantel? Estás assustada, Valéria, com o coronavírus ou nem por isso? Não, isso não me assusta, não. Isso está assustando mais a minha família do que a mim mesma aqui, porque toda hora ligação perguntando se eu estou bem, como é que está aqui. Eu falo para eles não se preocupar muito, isso está no mundo inteiro, então é só tomar as precauções, né? Evitar o que eles estão falando, contato, algumas coisas, mas por enquanto está tranquilo. Olha, como é que está no Brasil a evolução deste vírus? No Brasil, não tá, pelo fato de ser um lugar muito quente, algumas regiões, ainda está tranquilo, mas... E no vosso balneário, já adotaram também algumas medidas? Vocês agora também não se cumprimentam? A gente acaba esquecendo, ainda está muito novo. Ontem mesmo era a situação de uma chegava, dava um cumprimento meio estranho para a gente. Falei, eu não tenho medo disso, não, aperte minha mão, eu não tenho esse receio, não. Mas a gente acaba esquecendo, né? Mas tem que tomar a precaução de não ficar se cumprimentando. No jogo passado também já teve isso, a gente não. Mas acabou, a gente fez 3 gols e acabou se abraçando todo mundo lá e não tem como, não é inevitável. Fábio, chegou ao futebol, a Juventus já tem 2 jogadores infectados. Exato, sim, vi recentemente que já havia casos de jogadores infectados, o que é mau, né? Porque estão em contacto com todos os colegas no balneário e acaba por ser prejudicial para todos. Né? Pois o vírus, segundo salvo sei, acho que consegue sobreviver 30 minutos, não é? No ar, portanto... Há vários, acho
acho que ainda há um desconhecimento também. Ou, E pelo menos depois, eu tem também uma acho contra-informação, porque já li os 30 minutos, já li as 7 horas. Sim, eu vi 30 minutos, 4 metros, acho que paga-se até 4 metros e meio, portanto era preciso um armazém para vocês poderem equipar um armazém a 5 metros. Não dava. Olha, vocês tens medo do coronavírus ou não? Não por mim, mas tenho um filho pequeno, não é? E visto que no caso nas crianças não é tão evidente, não é? Pelo menos pelo que tem-se visto não é tão evidente, mas tenho avós, tenho pais também já com alguma idade, então não tenho receio por eles, não tanto por mim. José, o Torriense foi obrigado a tomar medidas, começou por tomá-las logo nos escalões de formação. Queres explicar um pouco como é que isto funcionou? Basicamente, a partir do comunicado que a Associação de Futebol e a Federação lançou a cancelar todos os jogos de futebol, formação e de futsal, a partir desse momento nós começámos logo em contacto com a direção e com a coordenação geral do futebol para tomarmos uma decisão, e uma decisão rápida, porque a decisão foi tomada na quarta-feira. Não foi fácil, não foi de ânimo leve, porque também há um desconhecimento da nossa parte e não somos especialistas no que quer que seja. A nossa área é o futebol e é nisso que nós acreditamos que temos armas para melhorar as coisas. Agora surgiu este problema e tivemos de tomar decisões e apesar de irmos um pouco a favor das recomendações da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol de Lisboa, sentimos dificuldade também por não sentirmos que isto não é um problema da Federação, não é um problema da Associação, isto é um problema global, é um problema do Estado português, e que essas medidas deviam ter logo sendo implementadas de início e de quem manda, não do José Melícias ou do diretor deste clube ou do diretor do outro clube. Isto é um problema mais grave e não sou eu que tenho que tomar a decisão. A decisão foi tomada internamente pelo Torriense como forma de precaução. Não quisemos também entrar em alarmismos, até porque sentimos que temos meios fáceis de chegar às pessoas de comunicação para os avisar se vamos retomar ou se vamos continuar a cancelar os treinos. Por isso a decisão foi tomada de cancelarmos todos os treinos e todas as atividades até domingo, dia 15 de março, e a partir de domingo voltarmos a sentarmos e decidirmos o que é que vamos fazer. Segundo a evolução e as notícias, possivelmente vai haver uma decisão de cima até a proibir tudo, mas se não houver essa decisão e continuar a haver um aumento exponencial dos casos, como é óbvio, nós também iremos estender o cancelamento dos treinos e o cancelamento das nossas atividades, porque lá está, acho que aqui não é um problema torriense, é um problema global, e temos que cancelar, não é por pensar no atleta torriense ou nas camadas jovens de Torriense ou no desenvolvimento do atleta torriense. Temos que pensar que eu posso ter contactado com alguma pessoa em algum lado, vou contactar com o atleta contacta com o outro atleta, ele vai para casa, contacta com os pais contactam com outras pessoas, e é assim que se propaga. E pensamos, e a decisão foi tomada um pouco por aí, que ao cancelarmos os treinos, pelo menos estes canais de transmissão ou de potencial transmissão do vírus iriam ser quebrados, pelo menos aqui no Torriense. Fizemos um pouco a nossa parte, agora sentimos claramente que foi uma decisão tomada com pouca informação, por pessoas que não têm informação para a tomar. Mas com muita responsabilidade. Com responsabilidade para tomar, mas eu sinto que tem que ser mais acima de nós, tem que ser estatal, municipal, essa decisão tem que ser tomada, e tem que ser tomada sem olhar. Eu sei que existem problemas financeiros, o próprio Torriense o terá, se isto se estender-se por mais algum tempo também há fatores financeiros aqui pelo meio, há staff que está em casa, que vai receber ou não vai receber, isso são decisões depois que a direção tem que tomar. Há os treinos dos atletas pagarem as suas mensalidades, como é que isso será no futuro, mas a decisão foi tomada. E foi tomada não a pensar se vamos conseguir sustentar-nos financeiramente, porque isso não é o problema neste momento, foi tomada apenas porque isto é saúde e a saúde está primeiro, e concordo com o Fábio
que eu não estou preocupado com o vírus em mim, mas lá está, tenho familiares, tenho crianças familiares que pode-se transmitir para elas, tenho os meus pais também já a entrar nas idades críticas acima dos 65 anos, pode-se transmitir para elas, e isso acho que é a responsabilidade de cada um. Porque o problema deste vírus, e isso a informação está, não é a mortalidade que ele tem, apesar de o ter, é mesmo a capacidade de propagação ser muito superior aos outros. Isso vai fazer com que mais pessoas estejam doentes, mais pessoas estarem doentes vão encher os hospitais, que é o que está a acontecer em Itália. Sim, os hospitais não vão conseguir dar resposta, e o problema em Itália que se está a passar no momento é que eles não conseguem dar resposta aos casos. E ao não conseguirem dar resposta aos casos, vão começar a fazer seleção e triagem. Exatamente, isso tem acontecido. Isso é o problema, não é a gravidade do vírus em si, que é grave, mas é a capacidade de transmissão deles, que pode chegar a muitas pessoas e muitas pessoas necessitarem de cuidados de saúde. Fábio Marinheiro, quem é o Fábio Marinheiro? Como é que a tua história no futebol começou? Então eu comecei, como todos os miúdos, comecei por volta dos 10 anos. Cerca dos 10 anos, a minha formação foi sempre feita a nível distrital. Comecei no Clube Desportivo do Montijo. Tu és da Margem Sul, certo? Sim, sou do Montijo mesmo. Vivo ali numa terra perto do Montijo, que é o Alto Chanqueiro, mas é muito próxima. Tu és da terra do Paulo Futre? Sim, é Montijo. Como estava a lhe dizer, comecei nos escalões de formação do Clube Desportivo do Montijo, que é um clube que já está extinto, já não existe. Agora existe o Olímpico do Montijo. Na altura era a minha mãe que me levava aos treinos. Tenho que agradecer a ela se hoje consigo jogar assim neste patamar, não é? Tenho que agradecer a ela porque sempre foi ela que me acompanhou nessas alturas, que eu via colegas meus que não podiam usufruir disso porque não tinham familiares. Porque o futebol hoje em dia, a gente hoje em dia vai ver um jogo de formação e tens os pais, os tios, os avós, toda a gente. Antigamente não era bem assim. Já sabe que não, hoje tens aí uns 50 treinadores, vais um jogo de formação e tens uns 50 treinadores, não é? Antigamente isso não acontecia. Isso, para teres um familiar próximo a ver um jogo, era 1 em 100. E eu tive essa sorte de ter a minha mãe mais a minha mãe que o meu pai. O meu pai raramente me acompanhava, e quando me acompanhava era por obrigação, claro. Foi sempre mais a minha mãe que me acompanhou. E eu como estava a dizer, via nos meus colegas que muitos deles também gostavam, se calhar, de ter essa possibilidade e não pediam porque não tinham ninguém próximo que os acompanhasse, que os levasse ao treino, que os trouxesse. Foi sempre esse um problema que eu, por acaso, acabei por não ter. Olha, e tu sempre foste defesa central? Ou começaste noutra posição? Eu comecei como médio centro. Inicialmente era médio centro, mas também durou, porque eu era assim muito gordinho, e então... Quem diria? Não, mas era verdade. Era assim, tinha um peso assim mais elevado que os meus colegas. Em vez de ir para a baliza... Exatamente, nessa altura, exatamente. Era isso que eu estava a pensar, que ia mandar para a baliza. Não, fiquei pelo meio campo. Mas sim, foi sempre tive o gosto ali por aquelas posições de defesa central e médio centro. Fiz sempre a minha formação, e mesmo a nível sénior fiz sempre nessas duas posições, médio defensivo e defesa central. A minha formação foi feita, eu tive no Montijo, como estava a dizer, até aos 17 anos, que foi o meu... Eu iniciei o futebol sénior com 16, penso que tenha sido no meu segundo ano de juvenil, e no meu primeiro ano de sénior o Montijo é quando o clube termina. E então tive uma passagem pela União de Montemor, na altura na terceira divisão, que foi a minha primeira experiência como sénior. Sim, com 16, 17 anos? Com 17 anos, primeiro ano de sénior, estive no União de Montemor. Foi, como estava a dizer, foi a minha primeira experiência fora de casa, porque vivia sempre ali no Montijo. Depois do União de Montemor, mantive-me sempre por estas divisões de terceira divisão. Na altura existia a segunda B, que já não está extinta, mas estive sempre aí, Vendas Novas, Casa Pia, até me aparecer a oportunidade de jogar no futebol profissional. Na altura estava no Fabril, na terceira divisão, e foi quando me apareceu a oportunidade de representar o Atlético. Na altura estava nas divisões profissionais, estava na segunda liga. O treinador era o Bruno Baltazar, e tive um ano no Atlético. Foi a minha primeira experiência como profissional de futebol.
é aquela a experiência que todos os jogadores tencionam alcançar, não é? Acho que deve-se um pouco ao trabalho que foi feito durante todo o percurso que tive. Dá-me uma sensação que és um jogador muito certinho, ou seja, és um jogador muito regular, a tua prestação é sempre muito regular. Sim. A que é que se deve? A que é que se deve? Eu também não sei dizer também um motivo óbvio. Sabe que na posição de defesa central também não acho que quem tira partido, quem tira os meus partidos é quem tem mais regularidade, quem falha menos. Acho que é um pouco por aí. Porque numa posição defensiva acho que acaba sempre por ser o lucro, acaba sempre por passar por aí. E tu, Valéria? Conta-me um pouco da tua história, de que zona do Brasil, de que região do Brasil é que tu és? Eu sou da região norte, uma das regiões mais quentes do Brasil. Eu tinha 9 anos de idade, e naquela época o futebol feminino era muito... Não que eu seja uma pessoa, né? Tenho 30 anos, não tenho 26 anos. Mas naquela época o futebol feminino ainda era muito... não tinha a visibilidade que hoje tem. Sim. Então eu jogava com os meninos. A única opção que eu tinha era jogar com os meninos. Então eu comecei a jogar cedo com os miúdos, sabe? Sempre gostaste muito de futebol? Sempre. Sempre troquei minhas bonecas pelas bolas. Então jogava muito futebol. E como é que os teus pais reagiam com isso? Eles não ligavam muito, não. Tá, quer jogar bola? Então você vai jogar bola. Eles sempre me apoiaram. Até hoje eles me apoiam muito com isso. Então desde cedo, eu tinha um vizinho que ele tinha um time masculino lá. E ele me colocava para jogar. Eu era garoto de 14, 15 anos, e eu com 9 anos, eu pegava muita porrada, caía no chão, levantava. E eu jogava com meu pai também jogava, meu pai me batia. Ele falou, olha, se você quer ser jogador, você vai ter que aguentar porrada. Eu falei, então, tudo bem, não tem problema. E eu fui crescendo, como lá, até o futebol também não tinha, eu deixei o futebol e fui jogar futsal. Joguei por longos anos futsal. E em 2017 eu recebi a primeira oportunidade para jogar no futebol profissional. Fui para São Paulo, joguei no primeiro clube lá e depois não parei mais. E aqui estou. É curioso porque eu entrevistei uma colega tua de equipa que também é reforço este ano para a equipa de futebol no feminino. Curiosamente ela passou também pelo futsal. Porquê que passaste pelo futsal? Olha, que nem eu falo, não tinha muita escolha, sabe? O que mais tinha era o futsal. O feminino tinha futsal, no masculino não tinha. Desculpa. Não tinha futebol feminino. Então, pra gente não ficar sem fazer nada, a gente jogava futsal. E lá no Brasil tem muito mais futsal do que futebol. E escolinhas também. E eu falei, já que não tem, eu vou experimentar. E gostei muito de jogar futsal. Achas que foi muito importante para a tua formação como jogadora hoje no Futebol 11, teres a aprendizagem do futsal? Foi muito, muito. Se não fosse o futsal, eu não teria me tornado uma jogadora de futebol, porque eu fui vista numa partida de futsal. Eu estava jogando e alguns olheiros me viram e me levaram para jogar campo. Qual foi o teu último clube que representaste no Brasil? Foi o Ceará. O Ceará? Isso. O Ceará disputa que divisão no Brasil? Hoje, o masculino disputa a primeira divisão, o feminino está disputando a segunda. O futebol no feminino está a crescer muito também no Brasil, certo? Tá, bastante. Hoje, tanto a primeira divisão, eu já joguei a primeira divisão e joguei a segunda divisão lá. E é muito equilibrado, é muito forte. Tanto a primeira divisão e a segunda é muito equilibrada. Muito bem. José Melícias, isto vai continuar por tempo indeterminado, não é? Esta paragem. Até se prevê agora com o facto de se estarem a cancelar muitos eventos e muitos jogos, os treinos da formação certamente não regressarão, pelo menos num espaço de 15 dias. Não há nenhuma certeza, obviamente, não é? Mas tudo se prevê que seja uma paragem, pelo menos durante esse tempo. Como eu estava a dizer, nós vamos continuar com aquilo que nós definimos, que é até domingo, dia 15, estão cancelados, e segunda-feira vamos lançar o segundo comunicado,
se vamos reatar ou vamos continuar com os treinos cancelados, e possivelmente será mais uma semana ou mais 2 semanas, aquilo que depois decidirmos. Agora queremos ir numa comunicação constante, não queremos estar a dizer que é um mês, que é uma semana, que é 3 dias, como é óbvio, pelas notícias que vamos ouvindo todos os dias, pelas notícias que se está a ouvir todos os dias, isto vai se prolongar, no mínimo mais 2, 3, 4 semanas, vai se prolongar, e nós temos que seguir também esse prolongamento, possivelmente, mas queremos estar numa comunicação constante, quer com as nossas equipas técnicas e as equipas técnicas com os jogadores, quer também através das redes sociais, através do departamento de comunicação do clube, passarmos a mensagem para os nossos atletas da formação e também para as pessoas envolventes aqui ao Torriense de qual é que é a tomada de posição, mas como é óbvio não estou positivo que segunda-feira retomamos os treinos, não estou, mas até domingo estão cancelados, segunda-feira havemos de lançar um novo comunicado a informar qual é que é a nossa tomada de posição. Alguma mensagem especial para os encarregados pais e encarregados de educação dos atletas da formação nesta fase? Basicamente a mensagem que tem passado em alguns meios de comunicação social é tomarem precauções, é ficarem por casa, é aproveitarem também, não é que seja desculpa, mas temos épocas desgastantes de fim de semana a viajar para jogos, a acordar cedo para ir fazer determinado tipo de atividades em representação do Torriense, e podemos aproveitar agora também para ficar mais por casa, para ficar mais no seio familiar, evitar os grandes contactos com outras pessoas, não por as outras pessoas estarem infectadas, mas também por nós podermos ser as pessoas que estamos infectadas, e tentar evitar esse contacto ao máximo, porque se nós o fizermos isso, está comprovado pelas experiências nos outros países que o contágio diminui, o número de casos diminui, e conseguimos com que o Sistema Nacional de Saúde dê respostas aos casos que já existem e àqueles que ainda vão ser confirmados nas próximas horas e nos próximos dias, e vamos conseguir estabilizar. Agora calma, mas com precaução, sem alarmismos, não é o fim do mundo. Como é óbvio, sempre houve problemas, sempre, se não é um tipo de problemas, há de ser outro tipo de problemas, por isso se não é um alarmismo total, é uma precaução, e respeitem essa precaução, porque se estamos a perder tempo do nosso processo evolutivo, se estamos a perder tempo do nosso contacto diário com pessoas que nós gostamos, tem que ser por uma boa razão, por isso respeitem-no, que as coisas vão correr bem, de certeza. Fábio Marinheiro, é o teu primeiro ano com as cores do Torriense, chegaste no início da temporada, é uma época que já tem muitas vivências e muitas experiências. O Torriense que, na tua opinião, está a fazer um campeonato de acordo com aquilo que era expectável? Eu penso que não, a nível de... não tenho certeza. A nível de resultados e em comparação com a qualidade do plantel, eu penso que podíamos estar alguns lugares acima na classificação. Penso que durante o ano isso tem sido evidente, e nós temos facilitado em alguns jogos. Oh, Fábio, mas isso o facto da palavra facilitado não terá um pouco a ver também com o facto de não haver uma base, ou seja, é tudo novo nesta equipa do Torriense. E a história do chegar, ver e vencer não é assim tão fácil como parece. Sim, eu penso que isso tem influência também, visto que foi um plantel construído do zero. Ficou um jogador no plantel que foi o Denis. O plantel de resto, os jogadores são completamente novos. Não havia um desconhecimento numa fase inicial, havia um desconhecimento do plantel, mas se a gente for por essa ideia, vemos que o nosso melhor aproveitamento foi numa fase inicial em que tivemos alguns jogos no cimo do campeonato. Por isso não pode servir como desculpa, mas tem por lógica, isso seria uma das razões para as coisas não terem uma continuidade. Excepto o Beira-Mar, o Torriense até inclusive consegue os seus melhores resultados contra as equipas que teoricamente são as candidatas aos mais difíceis. Este é um campeonato muito equilibrado. Sim, eu vejo na nossa série principalmente, vejo que existe um equilíbrio muito grande. Temos
poucos pontos de diferença do meio da tabela para o fim e do meio da tabela para os primeiros lugares. Vemos que existe uma diferença mínima em que a gente ganha 2, 3 jogos e estamos próximos dos lugares de subida, mas que facilitamos também 1, 2 jogos e voltamos a ficar perto da linha d'água. Em comparação com as outras séries, isso não acontece, existe já uma distância maior dos primeiros lugares para os lugares do meio da tabela. A ambição de chegar aos lugares de play-off ainda é real? Claro, existe, né? Também temos isso presente ainda na nossa ideia, na nossa mentalidade, é tentar chegar ainda ao segundo lugar, visto que o primeiro já é muito difícil, mas temos isso bem presente nas nossas ideias. Fala-me um pouco do Luís de Loureiro, os métodos. São métodos competentes, diferentes do que tínhamos anteriormente a nível tático, mas de competência também, de exigência. Sinto que a equipa com essa mudança pode também acrescentar um pouco mais e noto que a nível defensivo sinto um equilíbrio maior nos setores. Penso que é normal que com as mudanças, né, existe sempre uma fase de adaptação e é um mister que iniciou com novas ideias e isso leva algum tempo a essas ideias a serem impostas. E eu acho que passa por aí também que nos primeiros jogos e nas primeiras semanas de trabalho que não foi tão evidente que existia já que os jogadores já estavam familiarizados com esse sistema. Que balanço fazes da tua prestação em termos individuais? Que balanço faço? É uma pergunta difícil, não é? Porque se a gente estivesse nos gajos de cima, eu dizia que o balanço era fantástico e estava super feliz. Uma vez que estamos numa situação em que não nos é confortável, sinto que o balanço é razoável. Sinto que a minha prestação tem sido, sinto que talvez pudesse ser um pouco melhor. Valéria, e como é que te ambientaste aqui à cidade de Torres Vedras? Primeiro chegaste com o frio. Chegamos com o frio. Agora já está muito de boa. Está a melhorar. Agora... Para quem vem de uma das cidades, das zonas mais quentes do Brasil, certamente tiveste aqui alguma dificuldade de adaptação. No começo teve. No começo foi muito difícil, mas agora pode vir o frio que tiver que a gente já está bem adaptado. E o Torriense? Estavas à espera Estavas à espera de mais ou ficaste satisfeita com aquilo que encontraste aqui em Torres? Olha, assim, eu não tinha nenhum conhecimento sobre o Torriense até vir para cá. Antes de vir, eu já pesquisei sobre, mas eu não tinha nenhuma ideia, né? Quando eu vim para cá, porque, tipo assim, quando eu recebi a proposta, me falaram, olha, vocês têm um desafio muito grande. O time é um time ambicioso que quer subir de divisão. E a gente também, a gente quer fazer história. Então, eu digo, então é para lá que eu vou. Porque eu gosto de fazer história. Se você pegar no começo até hoje, é tudo histórias que eu tenho de conquista, de desafios que colocaram na minha vida. Então eu falei, então é para lá que eu vou. Quando eu cheguei aqui, foi aquilo que eu já imaginava, sabe? As pessoas muito receptivas, as jogadoras, a comissão nos abraçou de uma forma que nos fez nos sentir em casa. Então não tem nada melhor do que você jogar se sentindo em casa. Então para mim está sendo muito maravilhoso aqui. Que balanço é que fazes da tua prestação esta época? Olha, positiva, sabe? Porque a gente está, principalmente eu, tô dando aquilo que eu posso. Eu tô deixando aqui o meu melhor. Então, eu só vou ficar mais feliz quando chegar no final da época, a gente está aqui, olha, a gente conseguiu o nosso objetivo, que é subir de divisão. Vocês acreditam, eu acho que acreditam mesmo que vão subir. Eu, por acaso, fiz o último jogo, fui eu que fui a Paio Pires fazer a narração do último jogo. E confesso que ia ali um pouco atormentado com o orçamento do Paio Pires, porque efetivamente a equipa tem um orçamento altíssimo, perto de 1 milhão de euros, 750 mil euros, salvo erro, e pensei, bom, provavelmente o Torriense faz um esforço, mas vai encontrar aqui uns adversários. E vocês tiveram uma vitória brilhante, 2 finais ganhas. A gente está muito focado, sabe? O time está muito unido, todo mundo está com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. E isso que nos faz forte, sabe?
quando uma não está mais aguentando, como você estava narrando o jogo, você viu várias vezes a Manaus lá sentindo cãibra, e eu não estava no jogo porque eu tô machucada, e cada uma passando a força para a outra, porque esse é o espírito de vencedor. Se a gente quiser chegar longe, a gente vai ter que correr uma pela outra. Qual é a lesão? Eu estou com inflamação aqui, mas é nada grave. Não é nada grave? Não. Para recuperar para breve? Já, próximo jogo eu já estou. E o professor Nuno Cristóvão? Que opinião tens? Cara, é um baita de um treinador, sabe? Ele nos passa total confiança e do entendimento de jogo que ele quer. Todo treino ele passa uma coisa pra gente já focado em cada adversário que a gente tem. É uma proposta de jogo diferente que cada adversário tem. E ele nos mostra e faz a gente entender tudo. Então, eu tenho que falar dele. É um baita de um treinador. Vocês, tenho uma pergunta para os dois. Viveram o Carnaval de Torres Vedras? Eu não. Não podem dizer aqui. Eu não podem não. dizer? Não, eu posso dizer. Eu não gosto de carnaval. Não gosta de carnaval? Não gostas de carnaval? O Fábio Marinho não estava cá? Eu não estava cá. Foi com o meu filho ao carnaval, mas não foi aqui em Torres. Pronto, então não temos assunto para desenvolver. Temos aqui... Não, posso perguntar aos Zé Melícias? Não, também não. Eu sou um torriense. Exato, também é um torriense. Então já imagino como é que o Zé Melícias viveu o Carnaval. Vamos encerrar esta hora azul-grená. Ontem recebemos o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol que estão suspensas todas as competições para este fim de semana. A hora azul-grená regressa na próxima semana. Para vós, um bom fim de semana cheio de saúde e muito sucesso.